Bem-vindo ao IESIA, uma sequência de podcasts falando muito sério e às vezes até um pouco divertido sobre liderança. Mais um IESIA para a gente refletir um pouco sobre liderança. Espero que você tenha gostado dos últimos podcasts e desta sequência que estou fazendo para que possamos refletir um pouco. Nesse eu quero começar com uma palavra, sabe assim, uau! Sabe, uau, uau! Sabe por que eu quero começar com essa palavra? Porque eu quero tentar passar para você o quanto alguns livros, alguns textos, eles mexem com a gente quando a gente lê com bastante atenção, com bastante carinho, com muito cuidado, fazendo as anotações que deveríamos fazer, né? Eu creio que este aqui seja o podcast mais ácido que eu já gravei até hoje. Eu espero que você curta, que você goste, porque eu quero compartilhar contigo algumas anotações que fiz, pensando um pouco, refletindo, né? Num livro muito legal, um livro muito interessante, que se chama O 11 Anéis, a Alma do Sucesso, do Phil Jackson. Phil Jackson tá vivo ainda, um dos maiores treinadores do basquete da NBA, um recordista nas conquistas de campeonatos, tanto como jogador, né, também como técnico. E tem o capítulo 6 aqui do livro, que eu li, reli, e me impactou bastante. Eu fiz aqui as minhas anotações e decidi de propósito batizar esse podcast com o seguinte nome: Quando o chefe finalmente entende que não é o centro do universo. Eu quero começar com uma verdade bem cômoda, que poucos líderes têm coragem de encarar. Você pode ter o talento, o melhor talento do mundo na sua empresa e ainda assim fracassar miseravelmente. Isso mesmo, meu amigo e minha amiga ouvinte aqui do meu podcast. Você pode contratar os Michael Jordans da vida, né, do seu mercado de atuação, pagar salários estratosféricos, sabe? Gente que ganha bem, oferecer benefícios de primeiro mundo e assim, mesmo assim, ver o seu time, a sua organização ser massacrada pela concorrência nesse jogo mercadológico que a gente tem. Por que isso, né? Porque você ainda não entendeu o que o Phil Jackson compreendeu há mais de 30 anos. O talento individual é apenas o ingresso para o jogo. Não garante a vitória, cara. Não garante a vitória. Olhe ao seu redor. O que você vê no mundo corporativo atual? Uma obsessão doentia por líderes celebridade. CEOs que se comportam como rockstars. Executivos que acreditam ser indispensáveis. Chefes, né, que centralizam decisões como se fossem deuses oniscientes, onipotentes, onipresentes. Alguns são até aquilo que eu chamo de TikTokers, Instagramers, né? Esses Instagramers que tem por aí, ou LinkedIners, sei lá como é que a gente vai chamar isso aqui. Mas o fato é esse. Bom, e o resultado? Empresas doentes, equipes fragmentadas e uma rotatividade que sangra talentos como um paciente terminal, na minha opinião, sabe? Enquanto isso, o Phil Jackson, com os seus 11 anéis de campeão da NBA, nos ensina exatamente o oposto. Na minha opinião, ele já entendeu que o papel do líder não é ser o centro das atenções, mas sim ser ali o guardião da unidade. E eu percebi que o Phil Jackson identificou algo que a maioria dos líderes corporativos de hoje sequer consegue enxergar, que a unidade de uma equipe é extremamente frágil. Você pode ter a melhor estratégia, o maior orçamento, a tecnologia mais avançada, mas é o seguinte, se não houver uma união genuína entre as pessoas, tudo isso vale tanto quanto um cheque sem fundos, né? Cheque sem fundos é demais, agora eu fui meio velho, né?
meio antigo. Se você não sabe o que é um cheque sem fundo, sem fundos, vale a pena procurar na internet aí, porque é mais ou menos isso. Não adianta fazer aquele team building, sabe? Não adianta, não adianta. E aqui tá a parte que eu acho que vai mais incomodar. Essa unidade não pode ser forçada, como eu disse aqui, fazendo aqueles team buildings ridículos uma vez por ano, onde todo mundo finge se adorar, sabe? Por 6 ou 8 horas e depois volta a se detestarem ou serem os mesmos nos outros 364 dias. Não funciona assim. Para você ter uma ideia, você provavelmente sabe, está ouvindo o podcast, me segue, eu sou o fundador da ICEDUC. E aqui na ICEDUC a gente acredita em trilhas impactantes na formação desses líderes de alta e média liderança, com conteúdos customizados e aplicados de forma integral, interativa, colaborativa, onde há a partilha, a comprovação de mudanças comportamentais que devem e precisam ser profundas nesses líderes, profundas no ser humano, para que o líder chegue no nível 5 da liderança, como o John Maxwell, e também a liderança nível 5 do Jim Collins. A gente precisa entender que essa unidade ela precisa ser cultivada diariamente, através de práticas intencionais, tem que ter intenção de fazer. E é isso que exige um tipo de liderança que muitos líderes não são capazes de exercer porque estão ocupados demais admirando o seu reflexo. São muito mais chefes do que líderes. E aí eu te pergunto, você que está me ouvindo e de alguma forma quer ser líder ou já é um líder de alta performance ou busca isso, alta liderança, qual foi a última vez que você criou um espaço sagrado para a sua equipe? Para você ter uma ideia, nessa leitura aqui do livro Os 11 Anéis, do Phil Jackson, para você ter uma ideia, ele proibia familiares e mídias nos espaços de treinamento. Ele limitava distrações externas que poderiam fragmentar o foco coletivo. Ele criava ambientes onde os jogadores podem se concentrar, sabe? Puramente, concentrar puramente no seu desempenho. E o que fazem esses chefes corporativos de hoje? Inundam as equipes com reuniões inúteis, que sugam a energia vital do time, reuniões que poderiam ser e-mails, reuniões que poderiam ser mais rápidas, permitem que as políticas internas contaminem o ambiente como se fosse um vírus, expõem colaboradores a pressões constantes, sem oferecer uma proteção, um ambiente seguro, um ambiente psicologicamente seguro. Bombardeiam todos com um monte de e-mail, mensagens e notificações 24/7, 365, azucrinam os seus times, chefe puro, chefão, chefona. E depois se perguntam por que a produtividade do time, a autonomia do time, o accountability do time está em queda. O Jackson incorporou princípios de uma cultura Sioux, que se chama Lakota Sioux em sua liderança, particularmente o simbolismo do círculo como representação de harmonia e interconexão. Se você quer saber um pouco mais, pesquise aí sobre essa cultura Lakota, que vai ser legal, Para você ter uma ideia, para essa cultura, a vida opera ainda, em círculos ou em ciclos circulares. O céu, a terra, as estrelas, o sol, a lua, todos eles seguem movimentos circulares, assim como a vida humana. E a gente já sabe que a ciência nos comprovou isso e nos mostra isso. Agora imagine o seguinte, compare isso com a estrutura hierárquica piramidal que domina as nossas empresas. Estruturas onde o poder flui de cima para baixo, onde a comunicação é unidirecional, onde alguns poucos no topo decidem o destino de muitos na base. É óbvio que isso não funciona. É contra a própria natureza humana. Para mim,
Quando o líder organiza pessoas em pirâmides, cria divisão. Quando as organiza em círculos, cria conexão. E aí, o Phil Jackson introduz aquilo que ele chamou de rituais significativos, principalmente na cultura do Chicago Bulls, quando ele foi o técnico daquele time super vencedor. Eu anotei aqui 3 pontos que eu queria que você anotasse aí. Que ele chama isso, né? É legal você saber disso. O uso de bastões de sálvia para purificação simbólica após as derrotas. Espaços para o diálogo aberto e honesto entre todos. E sessões daquilo que ele chamou de tambor tribal, onde os jogadores se reúnem num círculo para discutir. De forma aberta, sincera, na base da confiança. Se você quer saber um pouco mais sobre o que eu falo sobre confiança, você ouça aí os outros podcasts dessa sequência. E tem um detalhe, quando eu anotei esses pontos, eu confesso para você que não foi muito confortável para mim, porque eu sou cristão, batista, de formação batista, mas eu tomei um cuidado, sabe, para não cair na armadilha da religião ou da religiosidade. E, portanto, claro, se você professa aí, se você é líder ou quer ser líder e professa alguma outra crença religiosa, faça as suas adaptações como preferir para operar com o seu time. Acho que isso é legal, você refletir a respeito desses pontos e o que você pode criar, sabe? Acho que isso ajuda, né? Bom, enfim, mas na realidade o que nós temos, né, nas nossas empresas modernas? Happy hours forçados, onde ninguém normalmente está muito feliz, alguns vão até por obrigação, né? Networking com o chefe, com os colegas. Festas de fim de ano, onde todos contam os minutos para ir embora. Aqueles casual Fridays, né? Como se a gente, utilizando uma calça jeans, uma camiseta branca, a gente vai ter uma semana como se fosse revolucionária. Os rituais precisam ter significado profundo, sabe? Eles precisam conectar as pessoas em algo maior que elas. Precisam criar um senso de pertencimento, de propósito. E aqui eu quero te dar uma verdade que eu creio que vai doer em você, que é mais líder do que chefe. Se você não confia na sua equipe, o problema é seu, não deles. O Phil Jackson, ele delegava responsabilidades, ele confiava que seus jogadores e assistentes técnicos tomariam as decisões certas. Ele criava um ambiente onde outros podiam desenvolver, sabe, suas próprias habilidades de liderança. E aí, quantos chefes ou líderes corporativos têm hoje essa coragem? E aí quero deixar uma dica para você aqui que me veio na memória. Tem um livro da Brené Brown, que é da Universidade de Houston, muito legal, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Tem um TED dela que bombou a respeito disso, da vulnerabilidade, e agora ela também tem ali um documentário no Netflix, que eu acho que é bem legal que você invista um tempo para que você possa assisti-lo. A maioria, na essência, quando a gente fala de coragem, né, a maioria, na essência, está obcecada com controle. Esse controle que sufoca qualquer iniciativa. Estão todos preocupados em proteger os seus próprios cargos, que impedem o crescimento de potenciais sucessores. Eu tenho para mim que esses chefes e alguns líderes estão viciados em microgerenciamento, que transformam profissionais talentosos em robôs desmotivados. E depois acabam se perguntando por que a inovação morreu em suas empresas, sabe? Tem um momento muito interessante no livro que ele compartilha um sistema triangular, que ele chama de sistema triangular. Eu quero colocar esse sistema triangular versus aquilo que eu chamo de o caos organizacional. O ataque triangular do Bulls era um sistema estruturado, mas adaptável. Cada assistente técnico tinha um papel definido. Por exemplo,
O Tex Winter refinava os fundamentos ofensivos. O Johnny Beck especializava-se em consciência defensiva. E aí eu quero comparar isso um pouco, esses pensamentos, com o que eu chamo dessa confusão organizacional que reina em tantas empresas hoje. O primeiro ponto é que há uma descrição de cargos vagas e contraditórias. Objetivos que mudam a cada trimestre, ou se não, a cada mês, a cada bimestre, ou ali ao bom humor do CEO, né? Responsabilidades sobrepostas que criam conflitos internos junto com os times, estratégias que ninguém entende ou que nem acredita mais, ou que não foram desdobradas tecnicamente, né? Tecnicamente para chegar ali na ponta e todo mundo entender. Eu costumo dizer que o planejamento tem que ser estratégico, não secreto. E aí não é de admirar que tantas empresas estejam à deriva como barco sem leme, sabe? E um capítulo que eu achei poderoso da história dos Bulls, do Chicago Bulls, não foi sobre vitórias, não. Mas sobre... contando sobre uma derrota esmagadora que eles tiveram, que eles sofreram contra o Detroit Pistons. Jackson viu naquela derrota um momento galvanizador para a equipe, um momento de virada em sua jornada rumo à grandeza. Quantos líderes corporativos hoje têm essa sabedoria, cara? Quantos? A maioria trata o fracasso como algo a ser escondido, negado, ou pelo qual alguém deve ser culpado, ao invés de ficar encontrando soluções para os problemas. Criam uma cultura onde o erro é punido toda vez, sabe? Ao invés de ser visto como oportunidade de aprendizado, de crescimento para o time. É assim, né? É assim que as organizações repetem os seus erros ano após ano, como um hamster preso em uma roda, correndo freneticamente sem sair do lugar, em círculos ali. Pois bem, se você me acompanhou até aqui, eu quero caminhar para o final e eu quero deixar 5 grandes princípios que possam apoiar você que é chefe a se tornar um líder melhor e a você que é líder se tornar um líder mais humano, um líder mais espiritualizado, né? E se você está comigo até aqui é porque valeu a pena. Então, papel e caneta na mão aí. Anote aí, por favor. Ou se você está me ouvindo no carro, você está me ouvindo num lugar que você não pode anotar, deixa salvo esse podcast para que você possa ouvi-lo novamente. Ponto 1 crie espaços sagrados, cara. Proteja a sua equipe de distrações necessárias. Crie ambientes onde possam fazer seu melhor trabalho sem interferências constantes. E aqui tem um trabalho do Tim Galloway que eu acho muito legal, que ele fala assim: performance é igual potencial menos interferências. Defenda seu time de políticas corporativas tóxicas. Seja você o escudo que o seu time precisa para prosperar. Ponto 2. Adote a sabedoria circular. Abandone estruturas hierárquicas rígidas. Crie sistemas onde a informação flua livremente, em todas as direções. Entenda que todos estão interconectados e que o sucesso de um depende do sucesso de todos. Ponto 3. Estabeleça rituais significativos. Crie práticas que conectem as pessoas a um propósito maior. Celebre não apenas os resultados, mas também o esforço e crescimento. Eu falo isso direto. Celebrar está conectado a honrar as pessoas. Use símbolos e cerimônias que reforcem valores fundamentais, que fortaleçam laços de confiança, de companheirismo, de amizade, de foco, de trabalho árduo. Ponto 4. Distribua a liderança. Confie na capacidade da sua equipe, meu amigo, minha amiga.
Delegue não apenas tarefas, mas também autoridade e responsabilidade para o time. Crie um ambiente onde todos se sintam donos do resultado final. E o ponto 5, transforme as adversidades em catalisadores. Veja nas derrotas quais são as oportunidades para crescer, as oportunidades de crescimento. Use ao seu favor e ao do time esses momentos difíceis para fortalecer a resiliência coletiva. Transforme obstáculos em trampolins para níveis mais altos de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, de desempenho, de performance. E assim, eu quero fechar aqui com uma provocação final, que eu acho que é a verdade mais brutal de todas. A maioria dos líderes corporativos de hoje não tem coragem para implementar esses princípios. Muitos ou alguns estão extremamente confortáveis em seus métodos ultrapassados, estão viciados demais no poder de suas posições que lhe conferem, sabe? Que lhes conferem. Estão assustados demais com a ideia de confiar verdadeiramente em suas equipes. E é por isso que a maioria das empresas nunca alcançará a grandeza sustentável que os Bulls do Phil Jackson alcançaram. E aí eu deixo algumas questões aqui para a sua reflexão. Para que você que está ouvindo até aqui reflita. Você será diferente? Você terá a coragem de abandonar o modelo de liderança egocêntrica que domina esse mundo corporativo? Você terá a humildade de reconhecer que seu papel não é ser o centro das atenções, mas o grande guardião, a guardiã da unidade? Você terá a sabedoria de entender que o verdadeiro poder não vem do controle, mas da confiança? Então, se você for refletir e a sua resposta for sim para essas questões, tenho certeza que você está no caminho de se transformar no líder que sempre quis ser. E também transformar a sua equipe de um talento de talentos individuais em uma, entre aspas, tribo unificada, fecha aspas, capaz de conquistas extraordinárias. Agora tem o seguinte: se para estas perguntas as respostas ou algumas delas for não, sempre tem espaço para mais um chefe medíocre no vasto cemitério de empresas que poderiam ter sido grandes, mas nunca foram. E aí, a escolha, como sempre, será sua, meu amigo e minha amiga. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo podcast. Não deixe de tecer seus comentários, deixar suas opiniões, aquilo que você pensa, porque também me ajudará a escrever, a anotar e a gravar o nosso próximo podcast e o próximo encontro de Hesia. Um grande abraço!